Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo a aposentadoria e a preparação dos profissionais para essa nova etapa da vida. Nosso entrevistado é o juiz Francisco Fernandes da Cunha, que se aposentou do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas hoje também exerce a função de magistrado conciliador. Doutor Francisco, o senhor recebeu recentemente uma homenagem da Associação dos Magistrados Mineiros à Marges em função da aposentadoria e dedicação que o senhor teve durante a vida profissional. Como é que o senhor viu esse reconhecimento? Eu acho isso aí importantíssimo. Eu achei que essa criação da Marges, dessa homenagem, isso aí foi muito bom, foi muito importante e nós devemos isso aí ao atual presidente, que é muito atencioso para com os associados, para com os magistrados em geral, né? Então ele quis, através de uma portaria normativa, criar essa homenagem que agora perdura, né? Todos os demais presidentes que eles seguirão assim. E então, eu acho isso aí um reconhecimento pelo trabalho dos magistrados, pela dedicação e por tudo que faz. E acaba sendo um reconhecimento em favor da sociedade, né? Que os magistrados trabalham e lutam na busca dos direitos, a pacificação social. E então a nossa associação, a Marges, criou essa homenagem para todos. Eu senti muito bom e muito feliz com isso. Essa homenagem, assim como o programa também do Tribunal, é um reconhecimento importante desse potencial que o aposentado tem, né? O Tribunal já tinha até antes, né, essa homenagem aos aposentados. Num país que os aposentados não são muito valorizados. Não são muito valorizados, sim? Sem dúvida. Doutor Francisco, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre os direitos dos aposentados. Quais são os direitos do profissional que se aposenta? Na verdade, o magistrado aposentado, ele continua como magistrado, né? Não perde a categoria de magistrado. Tem gente que até usa, alguns lá, muito pouco desinformado, falar ex-magistrado, mas não existe ex-magistrado. Ex-magistrado é quando ele é exonerado. O magistrado aposentado continua magistrado com todos os direitos e regalias, quase a mesma situação. Especialmente no caso do senhor que eu... No meu caso, eu continuei, até com o poder de polícia nas audiências, eu tenho tudo isso aí, o poder da ordem, tudo aquilo ali. Mas, em geral, o magistrado aposentado, ele tem esses direitos de participar de tudo, participar da parte de comemorações, e não é diferente em nada nesse ponto. Mas houve uma mudança no Congresso recentemente, de um novo projeto, que o magistrado deixa de perceber aquela aposentadoria integral e passa agora ao regime geral da Previdência. Como é que ficou essa mudança? É legal, constitucional? Não. Nós entendemos que ela é inconstitucional, né? E existe até a DIN tramitando no Congresso, no Supremo, para ver se muda alguma coisa nesse sentido aí, porque ela foi prejudicial. A gente entende assim. Afetou um direito, que era um direito de aposentadoria integral, né, com as garantias constitucionais, tudo que tinha, e essa mudança lá foi de prejudicar a magistratura em geral. Eu volto a esse assunto, doutor Francisco, gostaria que a gente fizesse um intervalo para o senhor fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Em matéria de leitura, eu optei por escolher um livro literário, né? E não fui informado que poderia ser um livro jurídico, mas eu optei por trazer e falar sobre este livro de autoria do médico e foi prefeito de Formiga, Leopoldo Correia. Por que isso? Porque quando eu fui promovido para a comarca de Formiga, logo eu tive que acumular a comarca de Iguatama, que é da região centro-oeste de Minas. E lá estava já preparado pelo juiz anterior uma homenagem ao desembargador Antônio José Garcia Leão, que é filho da terra lá. A homenagem para ele, que é aquela homenagem da medalha desembargador Hélio Costa, que é feito de 2 em 2 anos. Ele foi desembargador do Tribunal de Justiça Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E eu precisava, para poder fazer o discurso da solenidade lá, precisava falar alguma coisa de Iguatama. E lá na cidade de Formiga, eu conversando com o meu defensor público lá, que é um filho da terra de lá, ele sugeriu para mim este livro de autoria do pai dele, que falava tudo sobre a história da região centro-oeste
Ele até tem o nome As Chegas da História do Centro-Oeste de Minas. É o nome do livro, cujo autor é Leopoldo Correia, pai desse defensor público lá. Uma boa indicação, uma região cheia de história. Região cheia de história. E eu, lendo ele, eu gostei muito, porque começa contando toda a história desde o tempo das entradas, o tempo quando começou a devastar, a fazer aquelas caminhadas, aqueles tempos, né? Acho que desde os bandeirantes para cá. Inclusive a origem do nome Formiga, se eu posso aqui dizer. A origem do nome Formiga. Por que Formiga? Porque tem um rio lá, né? São Francisco. Não, o Rio São Francisco passa em Guatama, mas aí já é em Guatama. Mas em Formiga, tinha o rio lá e as tropas, naquele tempo que o transporte das coisas é feito através de tropeiros, e lá tinha uma parada, fizeram uma parada na beira do rio lá, onde eles dormiam lá, tiravam a carga dos animais e colocava no chão, deixava os animais descansar, pastar, e depois eles seguiam a viagem. E uma certa vez, trazendo uma carga de açúcar, eles puseram os sacos de açúcar no chão lá e soltaram os animais e foram dormir. No outro dia cedo, quando eles levantaram, foram ver, de cada saco de 60 quilos de açúcar, não tinha nem 5 quilos mais. Formiga, carregou tudo, foi carregando, sabe? Por isso que o nome começou como Rio das Formigas, depois mudou o nome, passou a ser Porto das Formigas, e foi chegando, mudando o nome, até chegar na cidade de Formiga mesmo, que é hoje. Essa é a origem do nome. As donas da terra. Muito bem. Boa história e com certeza outras histórias como essa muito boa. Estarão aqui no livro. Muito... Boa indicação. Agora, doutor Francisco, aproveitando então, já que o senhor falou de Formiga e de outras regiões, de Guatama, que o senhor também foi juiz substituto ali, essa formação do magistrado, existe um magistrado vocacionado? Fala-se muito isso. O que é um bom magistrado? Olha, eu acredito sim no magistrado vocacionado, aquele que gosta mesmo. Porque é aquele que dedica mesmo, aquele que tem aquela dom, aquela vontade de decidir, de julgar e dar a prestação jurisdicional. Eu acredito sim, porque tem muitos que às vezes não é o dom, sabe? O que faz um bom juiz? O que é? É ouvir mais as pessoas, conhecer mais as leis? Conhecer mais, tudo isso, né? Conhecer mais as leis, ouvir mais as pessoas, analisar bem o processo, a prova documental, enfim, a dedicação, né? A dedicação mesmo e aquele gosto mesmo. Tem que ter gosto pela matéria, eu acho. Como é que o senhor avalia a formação do magistrado nos dias de hoje? Porque o operador de direito começa lá, aquele tripé, faculdade, né? O vestibular, faculdade, depois ele faz um concurso, depois mais um curso da escola judicial. Isso. Essa formação era suficiente? Eu acho que sim. Ultimamente tem essa escola judicial, que no meu tempo foi só 10 dias. Hoje tem essa escola judicial com mais tempo, 3 meses, né, que prepara bem. Mas, ultimamente, não tem tido muito incentivo para que entre magistrados experientes, porque houve muito, por exemplo, subsídios, muito decaído, perderam os magistrados antigos, tinha mais privilégio. Hoje não tem incentivos. O que acontece, quem tem observado, é que esses advogados, esses grandes, com muita experiência, não têm mais interesse. Tanto é que, no meu tempo, quando eu fiz concurso, tinha muitos juízes de 45, 40, 45, 50 anos. Hoje você pode observar que mais jovens, novos que entram. Porque aqueles que já estão com a vida preparada, como diz assim, com a vida feita, não têm interesse mais. E os novos, sim, porque os novos estão começando a vida, né? Mas, em compensação, entrou a escola judicial que prepara muito ele. Deu mais qualificação, né? Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Francisco Fernandes da Cunha, que se aposentou do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas hoje ainda presta serviço de trabalho como magistrado conciliador. E falamos aí sobre a aposentadoria e o futuro depois dela. Bom, obrigado pela entrevista, doutor Francisco. Foi um prazer receber aqui no Pensamento Jurídico. Para mim também foi um prazer. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.